Você já reparou que existe um cansaço diferente? Não é aquele cansaço de quem trabalhou duro e descansa tranquilo. É o cansaço de quem trabalhou duro, mas não chegou a lugar nenhum. De quem acorda todo dia, faz tudo o que precisa ser feito, se esforça, se dedica, se entrega, mas quando a noite chega e você olha para a conta bancária, para os sonhos adiados, para a vida que deveria estar melhor, mas não está, você sente algo estranho. Não é preguiça, não é desânimo. É uma exaustão profunda que vem de estar lutando contra algo que você não consegue ver, tocar, nomear, como se você estivesse numa guerra onde o inimigo é invisível, e você já não sabe mais se está avançando ou apenas sangrando no mesmo lugar. Agora fecha os olhos por um segundo, só mentalmente mesmo, e lembra da última vez que você pensou em dinheiro. Não foi um pensamento tranquilo, foi preocupação. Foi aquele aperto no peito que vem sempre que você percebe que precisa de mais. Que o que tem não é suficiente, que não importa o quanto você ganhe, sempre falta alguma coisa. E aí você faz o que todo mundo faz. Aperta o passo, trabalha mais horas, pega mais projetos, sacrifica mais tempo, porque te ensinaram que riqueza é conquista, que se você quer algo, precisa ir lá e arrancar do mundo com as próprias mãos. E você vai, e arranca, e sangra, e volta, e no dia seguinte faz tudo de novo. Mas aqui tá o detalhe que ninguém te contou. Enquanto você está nessa guerra, enquanto você está nessa corrida desesperada, o dinheiro está se afastando, não porque você não é bom o suficiente, não porque você não trabalha duro o suficiente, mas porque você está jogando o jogo errado. Você está tratando riqueza como se fosse território inimigo, como se precisasse invadir, dominar, forçar, controlar. E quanto mais você faz isso, mais resistência você cria. É como tentar abraçar alguém com os punhos cerrados. Não, nunca funcionou. E vai continuar não funcionando enquanto você acreditar que precisa lutar. Pensa comigo. Você conhece aquela pessoa. Pode ser alguém que você viu de longe ou alguém próximo, que parece ter uma relação estranhamente tranquila com o dinheiro. Não estou falando necessariamente de gente rica, estou falando de gente que, não importa quanto tenha, parece estar em paz. Não vive ansiosa, não vive correndo, não vive se comparando. O dinheiro circula ao redor dela com uma fluidez que chega a irritar, porque parece injusto. Você trabalha o dobro e tem a metade. Ela trabalha com leveza e tem abundância. E aí bate aquela pergunta que você não faz em voz alta, mas que vibra dentro do peito. O que ela tem que eu não tenho? A resposta não é sorte, não é contato, não é privilégio. A resposta é que ela entendeu algo que você ainda não entendeu. Riqueza não é conquista, riqueza é resposta. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Quando você trata a riqueza como conquista, você vai para o mundo com a energia de quem precisa provar, arrancar, merecer. Você está em modo guerra, e guerra gera resistência, guerra gera cansaço, guerra gera escassez. Mas quando você entende que riqueza é resposta, tudo muda, porque resposta vem depois de pergunta. E a pergunta não é feita com palavras, é feita com a sua energia, com as suas crenças, com a forma como você se relaciona com a vida quando ninguém está olhando. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. Pensa na última vez que você viu uma oportunidade financeira. Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, aquela oportunidade de ganhar mais, de crescer, de expandir. Qual foi o seu primeiro pensamento? Seja honesto. Foi eu consigo ou foi será que eu consigo? Foi isso é para mim? Ou foi será que eu mereço? Foi confiança ou foi dúvida disfarçada de humildade? Porque essa diferença, essa nuance invisível entre eu consigo e será que eu consigo, é a diferença entre receber e não receber. É a pergunta que você está fazendo para o universo sem saber que está fazendo. E o universo, que não julga, que não questiona, que apenas responde, te devolve exatamente o que você perguntou. Se evoca a pergunta, será que eu mereço? O universo responde, não, você não merece. Se evoca a pergunta, será que é para mim? O universo responde, não, não é para você. Se evoca a pergunta, será que eu sou suficiente? O universo responde, não, você não é suficiente. E você olha para sua vida,
e vê a prova. Vê que as oportunidades passam por você e vão para outras pessoas. Vê que o dinheiro entra e sai, nunca fica. Vê que não importa o quanto você se esforce, sempre existe um teto invisível que você não consegue atravessar. E aí você faz o que todo mundo faz, se esforça mais, força mais, luta mais, porque a única resposta que você conhece para não ter é tentar mais forte. Mas aqui está a parte que vai te incomodar um pouco. Esse esforço todo, essa luta toda, ela não está te aproximando da riqueza, ela está te afastando. Porque o esforço que nasce do medo, o esforço que nasce da falta, o esforço que nasce da crença de que você precisa provar que merece, esse esforço carrega uma energia pesada, densa, contraída, e riqueza não vibra nessa frequência. Riqueza vibra em expansão, em confiança, em fluxo, em certeza. Então, quando você age a partir do medo, você literalmente cria uma barreira energética entre você e o que você quer. Você está dizendo eu quero com a boca, mas eu não tenho com o coração. E o universo não ouve a boca. O universo ouve o coração. Você já reparou nisso? Já percebeu que as melhores coisas da sua vida não vieram quando você estava desesperado, mas quando você estava tranquilo? Aquele trabalho que mudou tudo, aquela pessoa que apareceu, aquela oportunidade inesperada, elas não vieram quando você estava agarrando, forçando, implorando. Elas vieram quando você por algum motivo soltou, quando você parou de tentar controlar e simplesmente viveu, e aí quase como mágica as coisas se alinharam. Não foi mágica, foi física invisível. Foi a lei da atração, funcionando do jeito que sempre funcionou. Você atraiu o que você estava sendo, não o que você estava querendo. Só que ninguém te ensinou isso. Te ensinaram o contrário. Te ensinaram que se você quer algo, precisa suar por isso. Precisa sofrer por isso. Precisa provar que merece. Te ensinaram que riqueza é para os fortes, para os guerreiros, para quem não desiste. E você acreditou e começou a guerra. E está nela até hoje. Exausto, machucado, mas ainda lutando, porque desistir parece fraqueza. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. A guerra é contra você mesmo. O inimigo nunca foi o mundo, a economia, as circunstâncias. O inimigo sempre foi essa crença de que você precisa lutar para merecer. E agora vem a parte que realmente importa. Se riqueza não é conquista, se riqueza é resposta, então a pergunta que fica é: resposta a quê? O que o universo está respondendo quando ele decide se você vai prosperar ou não? O que ele está olhando? O que ele está medindo? Não é esforço, isso já sabemos. Não é merecimento no sentido moral. Não é o quanto você reza, ou visualiza, ou afirma. É algo muito mais profundo, muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais poderoso do que qualquer coisa que você já tentou fazer. E se eu te dissesse que a riqueza está respondendo a quem você está sendo quando ninguém está olhando, quando você está sozinho, no silêncio da sua mente, conversando com você mesmo, que história você está contando? Que crença você está alimentando? Você está sendo alguém que confia ou alguém que duvida? Alguém que se sente digno ou alguém que se sente impostor? Alguém que vê abundância ao redor ou alguém que só enxerga falta? Porque é isso que o universo lê. Não as suas palavras, não as suas afirmações bonitas, mas a frequência real que você emite quando você acha que ninguém está prestando atenção. Coloca aqui embaixo nos comentários, quando você está sozinho, pensando na sua vida financeira, qual é o sentimento que vem primeiro? É confiança de que vai dar certo ou é medo de que não vai? Responde com honestidade, porque talvez essa seja a primeira vez que você está realmente olhando para isso. E se você respondeu medo, se você sentiu aquele aperto no peito agora mesmo ao ler essa pergunta, eu preciso te dizer uma coisa: você não está sozinho. A maioria das pessoas vive exatamente nesse lugar, e é por isso que a maioria das pessoas continua presa. Mas existe outro lugar, um lugar onde a pergunta muda completamente, e quando a pergunta muda, a resposta também muda. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem receber coisas boas sem esforço, enquanto você se esforça, corre atrás, e mesmo assim, nada muda? Isso não é injustiça, nem sorte, e frequência não é um conceito abstrato ou misticismo vazio. Frequência é a vibração invisível que você emite o tempo todo,
através dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas crenças mais profundas. É como um sinal de rádio que você transmite sem parar, querendo ou não, sabendo ou não. E o universo, ele é o receptor perfeito. Ele capta esse sinal e te devolve uma resposta exata. Não o que você pede com palavras, não o que você escreve no papel, mas aquilo que você realmente acredita lá no fundo, no silêncio, quando ninguém mais está olhando. Então deixa eu te fazer uma pergunta de verdade, que você precisa responder para si mesmo, não para mim. Quando você pensa em riqueza, em abundância, em prosperidade, o que você sente? E não me diga o que você gostaria de sentir. Me diga o que você realmente sente. Porque existe uma diferença brutal entre eu quero ser rico e eu mereço ser rico. Entre seria bom ter dinheiro e é natural que o dinheiro venha até mim. Essa diferença pode parecer pequena, quase irrelevante, mas ela é tudo. É a diferença entre enviar um sinal de escassez e enviar um sinal de abundância. E o universo responde ao sinal, não à sua intenção. Imagina comigo por um instante. Imagina que você é uma estação de rádio. Você pode até querer transmitir uma música bonita, inspiradora, mas se o seu equipamento está configurado para transmitir ruído, estática, interferência, é isso que vai sair. Não importa o quanto você queira que seja diferente. Se o sinal que você está emitindo é ruído que vai chegar, as pessoas vão trocar de estação, as oportunidades vão passar, o dinheiro vai procurar outra frequência, outra vibração, alguém que esteja transmitindo clareza, confiança e certeza. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença. Você não escolhe a sua frequência com a cabeça. Você não acorda um dia e decide: hoje eu vou vibrar a abundância. Não funciona assim. A sua frequência é determinada pelas suas crenças mais profundas, aquelas que você nem sabe que tem, aquelas que foram implantadas em você quando era criança, quando ouvia seus pais discutindo sobre dinheiro, quando via a tensão no rosto deles no fim do mês, quando ouvia frases como dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, ou isso não é pra gente como a gente. Essas frases entraram em você como sementes, e você nem percebeu, porque eram ditas por pessoas que você amava e confiava. Então, você aceitou, você absorveu, e essas sementes cresceram, viraram raízes, árvores, uma floresta inteira. E agora, anos depois, você olha para sua vida financeira e não entende por que ela é como é, não entende por que trabalha tanto e tem tão pouco, não entende por que o dinheiro entra e sai. A resposta está aqui. Você está vibrando na frequência que foi programada em você há muito tempo. Você está transmitindo o mesmo sinal que seus pais transmitiam, que seus avós transmitiam. Escassez, medo, luta, mas agora vem a parte que muda tudo. Você não é prisioneiro dessa programação. Você pode reprogramar, você pode mudar o sinal, você pode trocar a frequência, mas para fazer isso você precisa primeiro enxergar qual é a frequência atual. Precisa olhar para as suas crenças invisíveis e trazê-las para a luz. Porque o que está escondido controla você. O que está à vista pode ser mudado. Então vamos fazer um exercício. E essa paravoca termina esta frase mentalmente. Dinheiro é o que veio primeiro à sua cabeça. Seja honesto. Dinheiro é difícil, dinheiro é escasso, é para os outros, dinheiro é sujo, corrompe, dá trabalho. O que quer que tenha vindo. Essa é a sua crença. Essa é a frequência que você está transmitindo. E enquanto você acreditar nisso, enquanto essa crença estiver operando no subsolo da sua mente, o universo vai continuar te devolvendo exatamente isso. Dificuldade, escassez, distância, porque é isso que você está pedindo, mesmo sem saber. Agora vamos para outra frase. Eu mereço. O que veio agora? Eu mereço riqueza, eu mereço abundância, eu mereço prosperidade, ou veio algo diferente? Eu mereço o básico. Eu mereço se eu me esforçar muito. Eu mereço se eu sofrer antes. Essa condição invisível que você coloca no seu merecimento é o que está bloqueando tudo, porque merecimento condicional não é merecimento. É uma negociação. É você dizendo para o universo: eu só posso receber se eu pagar antes, com suor, com dor,
com sacrifício. E o universo, obediente como sempre, responde: tá bem, então você vai pagar. E você paga, e continua pagando. E a riqueza fica sempre um passo à frente, sempre depois do próximo sacrifício. Mas existem pessoas que não vivem assim. Existem pessoas que recebem sem precisar sangrar. Pessoas que prosperam sem se destruir. E não é porque elas são especiais ou sortudas, é porque elas mudaram a frequência. Elas não acreditam que precisam sofrer para merecer. Elas não acreditam que dinheiro é inimigo. Elas simplesmente acreditam, de forma tranquila e silenciosa, que a abundância é natural, que a prosperidade é um direito, que o universo é generoso, não mesquinho. E quando você acredita nisso de verdade, quando você vibra nessa frequência, o mundo ao seu redor começa a refletir isso de volta para você. E aqui tá algo que vai soar estranho, mas é a verdade. O universo não está te testando. Ele não está te punindo nem te julgando. Ele está apenas respondendo. Ele é um espelho perfeito, é o Teimastra, através da sua realidade externa, o que você está vibrando internamente. Então, se você olha para a sua vida e vê escassez, o universo não está dizendo que você não merece abundância. Ele está dizendo: você está vibrando escassez. Se você olha para a sua vida e vê luta, o universo não está dizendo que você precisa lutar mais. Ele está dizendo: você está vibrando luta. E enquanto você continuar vibrando isso, vai continuar recebendo isso. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é fiel à sua frequência. Então, a riqueza está respondendo a quê? Ela está respondendo à sua vibração interna. A frequência que você emite quando nem percebe que está emitindo. Quando você olha para alguém próspero e sente inveja, você está vibrando escassez. Quando olha para uma conta alta e sente medo, você está vibrando escassez. Quando pensa no futuro e sente angústia, você está vibrando escassez. E o universo anota, e responde, e te dá mais do mesmo. Mas quando você olha para alguém próspero e sente alegria, inspiração, você está vibrando abundância. Quando olha para uma oportunidade e sente certeza, não dúvida, você está vibrando abundância. Quando pensa no futuro e sente paz, não ansiedade, você está vibrando abundância. E aí, tudo começa a mudar, não da noite para o dia, não magicamente, mas de forma inevitável. Porque você mudou o sinal. E quando o sinal muda, a resposta muda. Só que tem um problema real, tangível, que quase todo mundo enfrenta. Você pode até entender isso intelectualmente, pode concordar racionalmente, mas quando você desce para o nível emocional, para o nível das crenças enraizadas, você encontra resistência. Você encontra medo, culpa, a voz dos seus pais, dos seus avós, da sociedade inteira dizendo que você não pode querer demais, que precisa ser realista, que precisa aceitar o seu lugar. E essa voz é tão forte, tão antiga, tão familiar, que você acredita nela. Você acha que ela é a verdade. Você acha que ela é você. Mas não é. Essa voz não é você. É programação. É condicionamento. É medo disfarçado de sabedoria. E enquanto você obedecer a essa voz, enquanto deixar ela ditar a sua frequência, você vai continuar preso no mesmo ciclo, trabalhando duro, ganhando pouco e se perguntando por que com você não funciona. E a resposta sempre foi a mesma, porque você está vibrando na frequência errada. Porque você está fazendo a pergunta errada. E a pergunta errada sempre gera a resposta errada. Então, qual é a pergunta que você tem feito? Sem perceber, sem querer. Qual é a pergunta que a sua frequência está transmitindo para o universo neste exato momento? E o mais importante, você está pronto para mudar essa pergunta? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe a resposta. E a mudança começa agora. Obrigado por assistir. E se esse vídeo te ajudou a entender algo novo sobre você, compartilhe e se inscreva no canal, para continuarmos essa jornada juntos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem receber coisas boas sem esforço, enquanto você se esforça, corre atrás, e mesmo assim, nada muda? Isso não é injustiça, nem sorte, e frequência não é um conceito abstrato ou misticismo vazio. Frequência é a vibração invisível que você emite o tempo todo,
através dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas crenças mais profundas. É como um sinal de rádio que você transmite sem parar, querendo ou não, sabendo ou não. E o universo, ele é o receptor perfeito. Ele capta esse sinal e te devolve uma resposta exata. Não o que você pede com palavras, não o que você escreve no papel, mas aquilo que você realmente acredita lá no fundo, no silêncio, quando ninguém mais está olhando. Então deixa eu te fazer uma pergunta de verdade, que você precisa responder para si mesmo, não para mim. Quando você pensa em riqueza, em abundância, em prosperidade, o que você sente? E não me diga o que você gostaria de sentir. Me diga o que você realmente sente. Porque existe uma diferença brutal entre eu quero ser rico e eu mereço ser rico. Entre seria bom ter dinheiro e é natural que o dinheiro venha até mim. Essa diferença pode parecer pequena, quase irrelevante, mas ela é tudo. É a diferença entre enviar um sinal de escassez e enviar um sinal de abundância. E o universo responde ao sinal, não à sua intenção. Imagina comigo por um instante. Imagina que você é uma estação de rádio. Você pode até querer transmitir uma música bonita, inspiradora, mas se o seu equipamento está configurado para transmitir ruído, estática, interferência, é isso que vai sair. Não importa o quanto você queira que seja diferente. Se o sinal que você está emitindo é ruído que vai chegar, as pessoas vão trocar de estação, as oportunidades vão passar, o dinheiro vai procurar outra frequência, outra vibração, alguém que esteja transmitindo clareza, confiança e certeza. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença. Você não escolhe a sua frequência com a cabeça. Você não acorda um dia e decide: hoje eu vou vibrar abundância. Não funciona assim. A sua frequência é determinada pelas suas crenças mais profundas, aquelas que você nem sabe que tem, aquelas que foram implantadas em você quando era criança, quando ouvia seus pais discutindo sobre dinheiro, quando via a tensão no rosto deles no fim do mês, quando ouvia frases como dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, ou isso não é pra gente como a gente. Essas frases entraram em você como sementes, e você nem percebeu, porque eram ditas por pessoas que você amava e confiava. Então, você aceitou, você absorveu. E essas sementes cresceram, viraram raízes, árvores, uma floresta inteira. E agora, anos depois, você olha para sua vida financeira e não entende por que ela é como é, não entende por que trabalha tanto e tem tão pouco, não entende por que o dinheiro entra e sai. A resposta está aqui. Você está vibrando na frequência que foi programada em você há muito tempo. Você está transmitindo o mesmo sinal que seus pais transmitiam, que seus avós transmitiam. Escassez, medo, luta, mas agora vem a parte que muda tudo. Você não é prisioneiro dessa programação. Você pode reprogramar, você pode mudar o sinal, você pode trocar a frequência, mas para fazer isso você precisa primeiro enxergar qual é a frequência atual. Precisa olhar para as suas crenças invisíveis e trazê-las para a luz, porque o que está escondido controla você. O que está à vista pode ser mudado. Então vamos fazer um exercício. E Paravoca termina esta frase mentalmente. Dinheiro é o que veio primeiro à sua cabeça. Seja honesto. Dinheiro é difícil, dinheiro é escasso, é para os outros, dinheiro é sujo, corrompe, dá trabalho. O que quer que tenha vindo. Essa é a sua crença. Essa é a frequência que você está transmitindo. E enquanto você acreditar nisso, enquanto essa crença estiver operando no subsolo da sua mente, o universo vai continuar te devolvendo exatamente isso. Dificuldade, escassez, distância, porque é isso que você está pedindo, mesmo sem saber. Agora vamos para outra frase. Eu mereço. O que veio agora? Eu mereço riqueza, eu mereço abundância, eu mereço prosperidade, ou veio algo diferente? Eu mereço o básico. Eu mereço se eu me esforçar muito. Eu mereço se eu sofrer antes. Essa condição invisível que você coloca no seu merecimento é o que está bloqueando tudo, porque merecimento condicional não é merecimento. É uma negociação. É você dizendo para o universo: eu só posso receber se eu pagar antes, com suor,
com dor, com sacrifício. E o universo, obediente como sempre, responde: tá bem, então você vai pagar. E você paga, e paga, e continua pagando. E a riqueza fica sempre um passo à frente, sempre depois do próximo sacrifício. Mas existem pessoas que não vivem assim. Existem pessoas que recebem sem precisar sangrar. Pessoas que prosperam sem se destruir. E não é porque elas são especiais ou sortudas, é porque elas mudaram a frequência. Elas não acreditam que precisam sofrer para merecer. Elas não acreditam que dinheiro é inimigo. Elas simplesmente acreditam, de forma tranquila e silenciosa, que a abundância é natural, que a prosperidade é um direito, que o universo é generoso, não mesquinho. E quando você acredita nisso de verdade, quando você vibra nessa frequência, o mundo ao seu redor começa a refletir isso de volta para você. E aqui tá algo que vai soar estranho, mas é a verdade. O universo não está te testando, ele não está te punindo nem te julgando, ele está apenas respondendo. Ele é um espelho perfeito, é o Teimastra, através da sua realidade externa, o que você está vibrando internamente. Então, se você olha para a sua vida e vê escassez, o universo não está dizendo que você não merece abundância. Ele está dizendo, você está vibrando escassez. Se você olha para a sua vida e vê luta, o universo não está dizendo que você precisa lutar mais. Ele está dizendo, você está vibrando luta. E enquanto você continuar vibrando isso, vai continuar recebendo isso. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é fiel à sua frequência. Então, a riqueza está respondendo a quê? Ela está respondendo à sua vibração interna. A frequência que você emite quando nem percebe que está emitindo. Quando você olha para alguém próspero e sente inveja, você está vibrando escassez. Quando olha para uma conta alta e sente medo, você está vibrando escassez. Quando pensa no futuro e sente angústia, você está vibrando escassez. E o universo anota, e responde, e te dá mais do mesmo. Mas quando você olha para alguém próspero e sente alegria, inspiração, você está vibrando abundância. Quando olha para uma oportunidade e sente certeza, não dúvida, você está vibrando abundância. Quando pensa no futuro e sente paz, não ansiedade, você está vibrando abundância. E aí, tudo começa a mudar, não da noite para o dia, não magicamente, mas de forma inevitável. Porque você mudou o sinal. E quando o sinal muda, a resposta muda. Só que tem um problema real, tangível, que quase todo mundo enfrenta. Você pode até entender isso intelectualmente, pode concordar racionalmente, mas quando você desce para o nível emocional, para o nível das crenças enraizadas, você encontra resistência. Você encontra medo, culpa, a voz dos seus pais, dos seus avós, da sociedade inteira dizendo que você não pode querer demais, que precisa ser realista, que precisa aceitar o seu lugar. E essa voz é tão forte, tão antiga, tão familiar, que você acredita nela. Você acha que ela é a verdade. Você acha que ela é você. Mas não é. Essa voz não é você. É programação. É condicionamento. É medo disfarçado de sabedoria. E enquanto você obedecer a essa voz, enquanto deixar ela ditar a sua frequência, você vai continuar preso no mesmo ciclo. Trabalhando duro, ganhando pouco. A pergunta que muda tudo não é sobre você. E isso por si só já é a revolução. Porque você passou a vida inteira olhando para dentro, questionando, se julgando, tentando descobrir se era suficiente, se merecia, se estava pronto. E enquanto você estava preso nesse labirinto de autoanálise infinita, a vida passou, as oportunidades passaram, a riqueza passou. Porque você estava fazendo a pergunta errada, estava olhando para o lugar errado. Estava buscando a resposta onde ela nunca esteve. Em você como indivíduo isolado, como unidade separada, tentando arrancar do mundo o que achava que lhe era devido. Mas a verdade é outra. A verdade é que você nunca esteve separado. Você sempre foi parte de algo maior, algo que flui, que se move, que respira através de você e de tudo que existe. E quando você entende isso, quando você finalmente sente isso, não só na cabeça, mas no peito, no corpo, na alma, a pergunta muda. A pergunta deixa de ser, será que eu mereço? E se transforma em algo completamente diferente. Algo
revolucionário, algo que desarma toda a luta, todo o esforço desesperado, toda a necessidade neurótica de provar valor. A pergunta se torna: como posso servir? E eu sei que isso soa simples demais. Sei que parece clichê, daqueles conselhos que você já ouviu 1000 vezes e ignorou porque achava que não resolvia suas contas, seus problemas reais, sua necessidade urgente de dinheiro, mas fica comigo. Porque quando você realmente entende o que essa pergunta significa, quando você sente o poder que ela carrega, tudo muda. Não gradualmente, não aos poucos, mas de forma profunda, visceral, definitiva. Porque quando você pergunta, como posso servir? Você sai do modo escassez e entra no modo abundância. Você para de focar no que está faltando e começa a focar no que você pode dar. E essa mudança sutil de foco, inverte completamente a frequência que você emite. Você não está mais vibrando necessidade, você está vibrando contribuição. Você não está mais vibrando eu preciso. Você está vibrando eu tenho algo a oferecer. E o universo, sensível como sempre a essa mudança, responde de forma completamente diferente. Pensa comigo, quando você está no modo, será que eu mereço? Você está olhando para as pessoas, para o mundo, para as oportunidades, como juízes, como se eles tivessem o poder de dizer sim ou não para você. E você fica ali, esperando aprovação, esperando permissão, esperando que alguém finalmente reconheça seu valor. É uma posição de inferioridade, de carência, de dependência. E as pessoas sentem isso. Elas sentem quando você está pedindo, implorando, precisando e se afastam. Não porque são más, mas porque carência repele, porque necessidade sufoca, porque desespero afasta exatamente o que você está buscando. Mas quando você muda a pergunta, quando você deixa de perguntar eu mereço e começa a perguntar como posso servir, você muda de posição. Você não está mais embaixo, olhando para cima. Foca esta do pei, olhando ao redor, procurando onde você pode fazer diferença. E isso muda tudo, porque agora você não está mais pedindo, você está oferecendo. Você não está mais esperando que alguém te dê algo. Você está procurando onde você pode dar algo. E quando você encontra, quando você realmente serve, quando você entrega valor genuíno, sem apego ao resultado, sem manipulação, sem cálculo, algo extraordinário acontece. A riqueza começa a fluir. Não porque você mereceu, não porque você provou, não porque você forçou, mas porque você se alinhou com a forma como o universo realmente funciona. Porque o universo é baseado em troca, em fluxo, em movimento. Você dá, você recebe, você serve, você é servido, você contribui, você é recompensado, não como barganha, não como negociação, mas como consequência natural, como lei invisível, que sempre operou, mas que você nunca notou porque estava ocupado demais, tentando conquistar, agarrar, controlar. E aqui está o paradoxo lindo, o mistério que poucos entendem. Quanto mais você foca em dar, mais você recebe. Quanto mais você se preocupa em servir, mais você é servido. Quanto menos você se agarra ao dinheiro, mais o dinheiro vem até você. Porque você mudou a frequência. Você saiu da vibração de escassez, que diz não tenho, preciso, quero, e entrou na vibração de abundância que diz tenho, posso dar, posso contribuir. E abundância atrai abundância, sempre, sem exceção. Você já reparou nas pessoas verdadeiramente ricas? Não estou falando de gente que tem dinheiro, mas vive com medo de perder. Estou falando de gente que tem riqueza real, profunda, duradoura. Se você olhar de perto, se você prestar atenção, vai perceber algo. Essas pessoas não estão focadas em acumular, elas estão focadas em contribuir. Elas acordam todo dia pensando não enquanto vão ganhar, mas enquanto valor vão entregar. E o dinheiro vem como consequência, como resposta natural, como efeito inevitável de uma causa bem plantada. Mas tem um detalhe crucial que não pode ser ignorado. Essa mudança de pergunta não pode ser estratégia, não pode ser manipulação. Não pode ser você fingindo que quer servir quando na verdade só quer ganhar. Porque o universo não é burro. Ele sente intenção. Ele lê frequência. Se você está servindo só para receber, se está dando só para ganhar,
Você não mudou a pergunta, você só disfarçou a mesma pergunta velha com palavras novas. E o resultado vai ser o mesmo: frustração, escassez, bloqueio. A mudança precisa ser real, precisa vir de um lugar genuíno. Você precisa realmente se importar, realmente querer fazer diferença, realmente se interessar pela pessoa na sua frente, pelo problema que você pode resolver, pelo valor que você pode entregar. E quando isso é verdade, quando isso é autêntico, a energia muda completamente. As pessoas sentem e respondem, e te procuram, e te pagam, e te recomendam, não porque você pediu, mas porque você deu algo que elas não esperavam receber. Algo genuíno, algo valioso, algo que veio de um lugar de abundância, não de carência. E aí você percebe que a riqueza nunca foi o objetivo. A riqueza sempre foi a resposta. Resposta para a pergunta certa. Resposta para a frequência certa. Resposta para a intenção certa. Você não persegue riqueza, você cria as condições internas para que a riqueza seja a resposta natural. E a principal condição é essa: parar de focar em receber e começar a focar em dar. Mas não dar por obrigação, não dar por culpa, não dar para agradar. Dar porque você finalmente entendeu que você tem algo, que você sempre teve algo, que você é abundante. Não porque tem muito dinheiro no banco, mas porque tem algo dentro de você que pode fazer diferença na vida de alguém. Pode ser seu conhecimento, pode ser sua atenção, pode ser sua presença, pode ser sua habilidade, pode ser só sua escuta. Mas é algo, e quando você reconhece esse algo, quando você honra esse algo, quando você oferece esse algo sem medo de que vá acabar, você entra num fluxo que não tem fim. Porque dar não te esvazia, dar te preenche. Quanto mais você dá, mais você percebe que tem. Quanto mais você serve, mais você descobre quem você é. Quanto mais você contribui, mais você se conecta com algo maior que o seu ego pequeno, seus medos pequenos, suas dúvidas pequenas. E nessa conexão, nesse alinhamento, a riqueza deixa de ser problema. Ela deixa de ser luta. Ela se torna o fluxo natural. Como respirar, como andar, como existir. E você olha para trás, para todo o tempo que você passou se esforçando, sei sacrificando, sei questionando, e percebe que estava lutando contra a própria natureza do universo. Estava tentando arrancar à força o que só podia vir por entrega. Estava tentando conquistar o que só podia ser recebido. Estava fazendo a pergunta errada, procurando no lugar errado, vibrando na frequência errada. E agora você sabe. E saber muda tudo, porque agora você pode acordar todo dia e fazer uma pergunta diferente. Não o que eu vou ganhar hoje, mas onde eu posso fazer diferença hoje? Não como eu vou pagar isso, mas como eu posso servir nisto? Não será que eu mereço, mas como eu posso contribuir? E quando você faz essa pergunta de forma genuína, de forma consistente, de forma amorosa, a resposta vem. Não sempre imediata, não sempre óbvia, mas sempre vem, porque você se alinhou com a lei mais poderosa do universo. A lei da reciprocidade. A lei que diz que tudo que você coloca em movimento volta para você. Não igual, multiplicado. E a riqueza? A riqueza é só uma das formas que essa resposta pode tomar. Pode vir como dinheiro, sim, mas pode vir como oportunidade, como conexão, como ideia, como sincronicidade, como portas que se abrem quando você nem bateu, como pessoas que aparecem trazendo exatamente o que você precisava, como soluções que surgem do nada. Porque você mudou o sinal, você mudou a frequência, você mudou a pergunta. E o universo não teve escolha a não ser mudar a resposta. Então aqui está a única coisa que você precisa fazer agora. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Agora, olha para sua vida e pergunta: onde eu posso servir hoje? Quem precisa do que eu tenho? Onde meu conhecimento, minha habilidade, minha presença pode fazer diferença? E então vai e serve, sem esperar nada de volta, sem calcular, sem medir. Porque quando você dá de verdade, quando você serve de verdade, você já recebeu, você já está rico. Não no banco, mas na alma. E a alma rica, essa atrai riqueza externa como imã, não porque merece,
mas porque vibra nessa frequência. E o universo responde: mas agora vem a parte que ninguém te conta. A parte que vai exigir de você algo muito maior do que só mudar a pergunta. Porque entender isso intelectualmente é fácil. Sentir isso emocionalmente é bonito. Mas viver isso no dia a dia, quando as contas chegam, quando o medo bate, quando tudo ao redor parece estar desmoronando, como você mantém essa frequência? Como você continua servindo quando parece que ninguém te serve de volta? Como você continua dando quando parece que está ficando vazio? Isso é o verdadeiro desafio. E é justamente sobre isso que precisamos conversar no próximo capítulo.